Quando a gente pensa em formas de utilizar bem o tempo, normalmente nós pensamos em produtividade, fazer mais coisas com menos tempo. Mas você já parou para pensar se realmente essas coisas que nós queremos fazer nos fazem mais felizes? Hoje eu quero trazer para você algumas reflexões do livro Time and How to Spend It, que em português seria Tempo e Como Utilizá-lo, do James Wallman. É muito interessante a reflexão que ele faz no livro, que muitas vezes nós estamos querendo fazer mais coisas na vida, buscando mais produtividade, querendo fazer mais um monte de coisas, mas poucas vezes nós estamos vendo se essas atividades que a gente quer fazer realmente fazem sentido para nós, realmente nos tornam mais felizes. A gente consome muitas coisas do mundo e a gente esquece de construir a nossa própria história. No livro, ele traz uma analogia com a história que cada um cria, não é? Que é como se fosse uma história e nós temos que ser ativos nessa história para criar uma vida que seja interessante para nós. Se a gente for assistir um filme, qualquer filme que seja, ele sempre vai começar bem, ele vai ter muitos problemas no meio e depois ele vai terminar de um jeito melhor do que ele começou antes. E essa é a analogia que o James faz no livro dele, que nós temos que viver como se fosse uma história. Imagina que eu tô bem e eu passo por os desafios que eu tenho que passar. Eu realmente tenho os problemas que eu preciso ter na vida, as minhas dificuldades eu encaro ela de frente e eu consigo aprender com elas e no final sair de uma forma muito melhor do que aquela que eu comecei. O James, ele traz alguns pontos que ele considera importantes que a nossa história tenha. Ou seja, as ações que nós fazemos na nossa vida tem que ter alguns parâmetros, assim, algumas coisas. E o que me chamou mais atenção foram as seguintes. Nós precisamos ter uma história que tenha transformação. Transformação é justamente esse caminho, a jornada do herói que ele passa por uma dificuldade, vários problemas e ele se transforma, ele muda o jeito de ser. Ele fica melhor no final do que ele era antes. Ele diz que deve ser offline. Nós passamos muito tempo no celular, muito tempo no computador e os melhores resultados para nossa vida, as coisas que são mais legais e que a gente vai se orgulhar mais, elas quase sempre são offline, então é muito importante que a gente olhe muito bem para atividades offline. O que nós devemos fazer na vida deve envolver pessoas. Quando nós estamos num grupo, nós estamos participando de um jogo, interagindo com outras pessoas, existe um senso de coletividade, existe um senso de envolvimento muito maior e isso traz experiências muito maiores. Então é importante ter pessoas nas minhas histórias. É preciso ter intensidade. Nós precisamos estar mergulhados às vezes naquilo que a gente faz, desenvolver com profundidade, porque se a gente fica simplesmente em uma forma rasa, não tem profundidade naquilo que a gente faz, a gente não tem essa experiência maior, essa intensidade. Ele diz no livro que as nossas experiências muitas vezes elas são pautadas somente pelos picos. Imagina o seguinte, você está pegando um trânsito enorme, talvez você vá passar 1 hora, 2 horas no trânsito. E você vai para um show, por exemplo. Aí imagina que esse show é maravilhoso, espetacular. Na sua cabeça, o trânsito para chegar lá, ele vai quase como se desaparecer
da sua mente, você vai lembrar do show. Por isso é muito importante a gente ter esses picos de intensidade, fazer coisas muito intensas que a nossa vida ela vai ter um sentido maior. Na nossa mente, a gente registra muito mais o que tem intensidade. Uma vida que fica mais ou menos morna o tempo todo, ela passa como se não tivesse acontecido nada. Às vezes passam-se anos e parece que não passou um mês. Por quê? Porque estava sempre igual, não teve intensidade, não teve esses picos que a nossa mente registra. Por isso é muito importante essa intensidade. E um outro ponto que ele traz é que as experiências da vida, elas devem ser extraordinárias. E aí às vezes a gente pensa, nossa, tem que ser algo grandioso, mas não é exatamente isso. O que significa ser extraordinário? Primeiramente é não ser ordinário. E o que é o ordinário? É aquilo que a gente faz todo dia. Aquilo que a gente está sempre repetindo, faz de novo, faz de novo e faz de novo. Seria tudo menos isso. Ser extraordinário é fazer coisas diferentes ou de formas diferentes. E aí vale a pena prestar atenção que às vezes eu posso fazer a mesma coisa que eu tenho feito sempre, só que de uma forma diferente que é muito melhor para mim. Eu posso prestar mais atenção. Mindfulness, que tá tão na moda, né, hoje em dia, que é você prestar atenção naquilo. Você vai tomar um café, existem milhões de formas de você tomar um café. E aí, se a gente parar, prestar atenção no aroma, tomar o café devagar, sentindo, a gente está sendo extraordinário ao tomar esse café. Consegue perceber como que isso é diferente? Por isso, a proposta do James aqui, e eu gostaria que você aplicasse isso na sua vida, é mudar a forma com que nós procuramos as atividades ou mudar o objetivo de cada coisa que a gente faça. Busque ser feliz em todas as atividades. Não é simplesmente buscar fazer mais coisa, mais e mais e mais. A gente tem que olhar para cada coisa que nós fazemos e ver, faz sentido para mim, é importante para mim, especialmente isso muda a minha história, isso gera transformação para mim. Com certeza, fazendo isso, você vai ter uma história muito melhor para contar para os seus filhos, seus netos e todas as pessoas à sua volta, você não acha? Se você gostou, curte o vídeo. Eu sou Adriano Sugimoto, foi um prazer ter você aqui. Se inscreva no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.